Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades dos nossos municípios e região que circundam aqui a nossa cidade de Osasco. Hoje, recebendo de Itapevi, o diretor da Escola do Parlamento de Itapevi, Roberto Lamari. Roberto, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, bom dia. Vamos ter um papo aí sobre educação para a cidadania. Pois é, o que é isso? O que é uma escola de parlamento? Bom, na verdade as escolas do parlamento elas estão inseridas dentro da ideia de escola de governo, né? A Constituição Federal de 88, lá no artigo 39, parágrafo 2º, ela fala que os órgãos da administração devem ter as suas escolas de governo. Então, o Poder Executivo tem a sua escola, o Poder Legislativo tem a sua escola e o Poder Judiciário tem a sua escola. Principalmente, o que essas escolas fazem? Elas têm a missão de qualificar o público. Só que no Poder Legislativo, as escolas, a qualificação do funcionário público, pela característica, as escolas de governo no poder têm essa missão de educação para a cidadania, porque ela é voltada para a sociedade. Isso tanto para o comissionado quanto para o concursado? Sim, sim. Na parte de qualificação do funcionário, e não é só o funcionário, quando eu falo funcionário, quer dizer, na verdade é o seu corpo, né? Quer dizer, então, quando você fala do corpo que está ali, é o funcionário comissionado, o funcionário efetivo e também o vereador. Né? O vereador também pode passar por uma qualificação. Mas também nós temos, então, esses dois aspectos aí. Quer dizer, um é a qualificação do corpo, né? Para que ele atenda melhor, para que ele entenda melhor como se relacionar com a população, em todos os seus aspectos. Né? Quer dizer, o processo legislativo pode ser melhorado? Então, vamos ver como é que a gente vai melhorar o processo legislativo. A questão de atendimento ao cidadão pode ser melhorado? Pode ser melhorado. As questões internas, dos problemas do dia a dia, de informática, né? A gente também tem cursos nesse sentido. Agora, também temos todos os cursos voltados para a sociedade, porque essa é uma missão do Poder Legislativo, que é a da qualificação do cidadão. E aí são cursos que a gente vai falar da educação para a cidadania, de participação política, de democracia. Né? Agora, é interessante, quer dizer, porque quando a gente vai falar com a sociedade, a gente precisa escolher com quem nós vamos conversar sobre educação política. Né? Eu acho que o melhor é conversar com os jovens, né? Porque essa é uma geração que está vindo, não é uma geração perdida, porque vamos ser sinceros, a nossa geração, né, Luiz? Vamos dizer, essa está perdida. Se não tem, se não aprendeu até hoje... Já está enraizado em alguns conceitos. É muito difícil, né, de você aprender, quer dizer, lógico, é possível aprender. Eu me lembro quando eu estive diretor da escola da Assembleia Legislativa, que é o Instituto Legislativo Paulista, nós fizemos um curso para jovens, né, jovens na política chamava. E aí apareceu um senhor de 75 anos lá, e ele falou assim, bom, eu sou jovem na política. Aí eu falei, é verdade, né? Temos Sim, que belo conceito. Era um conceito, era para jovens na política. Aí apareceu bastante jovens e apareceu um senhor de 75 anos e falou, eu quero aprender. Eu não aprendi isso na escola e eu gostaria de agora ter essa oportunidade. Roberto, quando se fala em escola, a nossa primeira imagem formada na mente é aquela coisa acadêmica, carteiras, professor, quadro negro, ou que hoje até tem outras cores, tem o piloto automático, o pincel atômico ali, seja lá como for, mas é nesse formato? Quer dizer, pode ser vários formatos, né? Você tem o formato de seminário, você tem o formato das palestras, você tem o formato de sala de aula. Quer dizer, dentro de uma escola de governo, você pode ter até um curso de pós-graduação, como até pode ter um curso rápido, um curso curto, né? Mas isso, quer dizer, e o formato de aula, se vai ser ele com
se nós vamos ter o curso com uma sala de aula, com uma lousa, ou se nós vamos ter um professor fazendo no método aristotélico, vamos dizer assim, né? Vamos sair da sala de aula, vamos lá no pátio, vamos bater um papo em roda e vamos conversar. Isso vai muito da didática do professor. Dentro da escola, veja, a escola é um órgão da Câmara Municipal de Itapevi. Mas, dentro da sala de aula, o professor tem total liberdade para que ele faça a aula da forma que ele bem entenda, né? Se é um círculo, se não vai usar a lousa, se vai, isso é... E quais são os tópicos, os temas normalmente abrangidos? Se fala sobre ética, se fala sobre bons hábitos, bons costumes? Hoje nós temos os temas de transparência na administração pública, que é extremamente importante, né? A questão da ética no serviço público, é outro tema também extremamente recorrente, quer dizer, com o que nós vivemos no país hoje, quer dizer, não tem como você sair dessa questão, né? E quando você vai falar de educação política, e lá nós temos um programa que nós vamos à periferia, às escolas estaduais, para o pessoal do terceiro ano, nós fazemos um curso de educação política com professores da USP e da Unesp. E os professores chegam lá e eles dão uma visão que vai de ética, de democracia, de participação política, até da sensação de pertencimento àquela escola, né? A importância dos seus deveres, dos seus direitos enquanto cidadão. É muito legal porque quando a gente termina esses cursos, a molecada lá, ela passa a entender um pouco dos seus direitos enquanto cidadão, mas também dos seus deveres. Então, né? Trata-se de uma inserção, você está incluindo esta pessoa no universo, que a política ela existe em todos os setores da nossa vida, a gente só não se dá conta disso. Nós vamos em algumas escolas, é uma coisa engraçada, né? Você chega lá, a escola está... tem o vidro quebrado, a porta quebrada, tudo pichado, enfim. E ao final do curso, eles passam a entender que aquilo ali pertence a eles. Exatamente. Né? Por que pichou aquilo se aquilo era nosso? Né? Por que tem que ter às vezes tem lá a televisão, mas ela está dentro de uma caixa com cadeado, necessariamente com corrente, trancada para ninguém levar. Na verdade, eles devem proteger aquele patrimônio, porque aquele patrimônio pertence a eles. Pertence a ele, a todos, né? Então, em alguns lugares, desde que a gente faz isso lá em São Paulo, em alguns lugares o pessoal monta grêmio, e aí começa a participar mais ativamente da vida da escola, montam associações de bairro e começam a se preocupar, porque a vida em sociedade, ou a vida que nós temos no dia a dia, quer dizer, as coisas acontecem lá em Brasília, mas a maioria dos problemas estão na porta da nossa casa. Exatamente. Né? Quer dizer, é o lixo que passa ali, a calçada que não está boa, é a falta de uma árvore, é a falta do asfaltamento e tal. Então, como reivindicar essas questões? Né? É no Ministério Público? De que forma você faz isso? Roberto, esses cursos eles são ministrados, de que forma a pessoa, o aprendiz, o que está frequentando o curso, ele é abordado? É obrigatório dentro do legislativo ou é espontâneo? As inscrições são voluntárias? Não, a nossa forma de inscrição, quer dizer, nós divulgamos, né? Os cursos. Aliás, vou aproveitar aqui para dar o nosso endereço. Quer dizer, se entrar lá no www.câmara-itapevi, né? câmara-itapevi.sp.gov.br, né? Ou no Escola do Parlamento, né? Também ali vai encontrar, vai ter um íconezinho no Câmara de Itapevi, vai ter lá a Escola do Parlamento. Perfeito. Ali vai ter os cursos. Os cursos são todos abertos, todos gratuitos, né? As pessoas podem se inscrever da forma online, né? Na década de 70, ainda estávamos no regime militar, eu bem me lembro que nós tínhamos matérias curriculares
que se chamava OSPB, Organização Social Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica. Dá para fazer alguma similaridade? Dá para fazer um pouco de similaridade, sim. Por quê? A ideia, a educação moral e cívica, quer dizer, você tinha ali um conteúdo que era, como você vivia num regime de exceção, num regime militar, você não estava em plena democracia. Quer dizer, então, você não podia ensinar participação política, e nem falar de democracia. Isso já é um erro, porque você já não estimula e não faz... pensar. Exatamente, não faz o cidadão pensar, né? E também não tem como estimular a democracia num processo desse, né? Onde você provavelmente não pode ser candidato, não pode participar do jogo político. Então se ensinava muito você aprender o hino nacional, o que é importante, o hino da bandeira, as datas comemorativas importantes, a questão da disciplina, do respeito, da disciplina, tudo isso é extremamente importante. Mas no processo democrático, como é que você faz o ensinamento dessas questões? Por convencimento e não por imposição. Então você vai também falar que é importante a disciplina. E hoje, claramente, no nosso processo educacional, falta disciplina. Só que isso... hoje você não vai lá e obriga a ter a disciplina, como era a ideia mais ou menos nos anos 70. Mas esse conceito mudou muito dentro da própria família. Quando tínhamos uma família mais patriarcal, mais o capitão do time, hoje em dia... Eu não vou fazer um julgamento de valor dizendo se é melhor ou se é pior, mas os valores, os direitos, os deveres, eles se confundem dentro da própria casa. É muito comum dentro de uma casa o pai dar uma determinada instrução para o filho e o filho questionar. No nosso tempo não existia questionamento. Não existia questionamento. Mas não sei se isso é bom ou ruim. Quer dizer, em termos de educação, talvez é uma questão a se pensar, né? Porque... veja, quando a gente fala em democracia, todo mundo sempre é a favor de democracia. Desde que os direitos sejam maiores, né? Exatamente. A democracia é a ditadura da maioria, já diria. Exatamente. Mas, assim, na verdade, a democracia, ela tem que ser aprendida, ela tem que ser exercida. Democracia não é uma coisa que a gente aprende espontaneamente. Você não nasce e aprende democracia do dia para a noite. Você aprende democracia exercendo, participando. Exatamente. Né? É um processo de aprendizado. Então, quando você fala da questão da família, quer dizer, todo mundo é a favor, né? Da questão eu quero ser democrático. Mas você, para ser democrático ou para participar da democracia, tem que aprender a exercê-la no seu dia a dia. Né? Exercer dentro de casa, como você falou, né? Na família, quer dizer, discutindo, conversando com o seu filho, com a sua esposa, quer dizer, então é necessário que a gente faça isso da forma mais participativa possível. Então, hoje, o processo de democracia é um processo de convencimento, é um processo de diálogo. E é isso que também a escola pretende levar, é sempre o diálogo. O diálogo é a melhor forma para a resolução de problemas. Roberto, vou pedir licença a você e aos nossos telespectadores. Iremos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia. De volta com o Café com Autoridade, hoje falando com Roberto Lamari e falando e ensinando para você um pouco da importância de sermos cívicos, sermos educados, sabermos nos comportar socialmente e, por que não, na política isto também acontece. E ele está falando aqui sobre a Escola do Parlamento de Itapevi. Então, nessa escola se aprende a viver socialmente? Também. Você tem, por exemplo, nós vamos ter agora um curso de pós-graduação em gestão de cidades.
Bom, não é conviver tão socialmente, não é essa a ideia. Mas a ideia é você formar bons gestores para a administração pública. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da administração pública. Como ter melhores funcionários públicos para melhor servir a sociedade. Um vereador, quando eleito, e muitas vezes é o seu primeiro cargo público, ele não conhece determinados protocolos, procedimentos. Isto também é ensinado. Sim. Como se dirigir a um par, como se dirigir ao presidente da sessão, tudo isso também Sim. faz parte. Recentemente nós fizemos um curso de cerimonial público voltado para os vereadores. Quer dizer, tem questões pequenas, por exemplo. O pessoal não sabe se aplaude quando termina o nacional ou não. Tem aquela coisa de se vira para a bandeira a hora que começa o hino, que é um erro, mas assim, você pode reparar que na maioria das câmaras as pessoas fazem isso. Viradas com a mãozinha no peito. E vira para a bandeira. Virando Não pra há bandeira. necessidade de fazer isso, por exemplo. Né? Mas o curso de cerimonial nós vamos para vereadores, mas também vamos dar o curso de cerimonial para os funcionários, inclusive para os funcionários dos vereadores, né? Aquele cargo em comissão, porque ele que está no dia a dia em contato com o vereador, é importante que ele saiba disso. Tem outras questões, por exemplo, como se utilizar melhor das mídias sociais para se comunicar com o cidadão. E tomar cuidado para que esta comunicação não seja eleitoreira, porque tem toda uma linha tênue que separa a divulgação... Aí vem o curso também de direito eleitoral, né? Perfeito. Quer dizer assim, é extremamente importante. Nós fizemos um curso o ano passado, que era o ano de eleição, né? Nós fizemos um curso de eleitoral que o pessoal ficou até impressionado pela quantidade de nomes importantes que nós trouxemos. Me lembro que até o presidente do Tribunal Regional Eleitoral perguntou como é que nós conseguimos em Itapevi reunir aquele time. Nós trouxemos os maiores especialistas em direito eleitoral do país. Mas, Roberto, você trouxe uma questão da qual e me evidenciou mais ainda a dúvida. Ao ser executado o hino nacional por um playback, por um DVD, e um hino nacional executado por uma orquestra sinfônica, por alguém cantando, existe a diferença entre aplaudir e não aplaudir? Se aplaude, não aplaude? Como que fica isso? Eu não sou especialista na área do cerimonial, mas eu já vi que realmente, eu já vi especialistas na área dizerem que quando se trata de um artista, aí sim você pode... Você está aplaudindo ao artista. Você está aplaudindo o artista e não o hino. Eu sou do tempo, Roberto, que ao ouvir o hino nacional, eu me emocionava. E muitas vezes o hino nacional ele é mais conhecido em épocas do Copa do Mundo, estamos nos aproximando aí de mais uma, e ao ouvir o hino nacional, e isso arremeter para alguma vitória, causa arrepios. Mas o nosso hino nacional ele é muito bonito, tem interpretação, nesse curso tem a interpretação do hino nacional, porque são palavras rebuscadas, são palavras que não estão mais no nosso cotidiano. Sim, nós não fizemos esse curso. Mas é também interessante, quer dizer, você fazer um curso que se importe com as questões nacionais, de bandeira, etc. Né? O hino nacional é bonito, depende de quem canta, né? A Vanusa, por exemplo, não vai ficar muito bom, né? Ali foi um caso bem à parte, ela não cantou o hino nacional, ela estragou o nosso hino. Ela fez uma versão própria, uma versão própria, mas ele, quando se consegue interpretar o hino, eu acredito que ele seja assim, realmente bastante patriota e nós devemos ter orgulho, né, do nosso hino, do nosso brasão, da nossa nação. Não deixarmos que os gringos venham e se apoderem do nosso território, das nossas riquezas, porque a nossa colonização foi assim, né? Quer dizer, nós estamos herdando desde o tempo do descobrimento a nossa colonização exploratória e não muda muito isso. Só estão mudando, a colônia só está mudando de dono, né? Hoje a gente vive muito isso. Mas voltando para a escola do parlamento, além de Itapevi, este conceito acontece em outros municípios? Sim. Eu vou aproveitar também para dizer assim, nós temos uma associação brasileira, que é a ABEL, a Associação Brasileira de Escola Legislativa e Contas, porque envolve o Tribunal de Contas. Então, em São Paulo, nós temos o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Tribunal de Contas do município de São Paulo. E tem a Associação Paulista
de Escolas do Legislativo e Contas. Eu sou presidente da Associação Paulista e vice-presidente da Associação Brasileira. Então, um processo de criação de escolas. Nós temos aqui na região, temos em Itapevi, temos em Cotia também a sua escola. Eu sei que aqui em Osasco, o presidente da Câmara está num processo para a criação da sua escola do parlamento aqui em Osasco, né? E outras cidades na região. Lá em Itapevi, o presidente, que é o bruxão do táxi, né, ele tem incentivado muito a escola, né? A mesa diretora como um todo, eles têm achado a importância da escola, porque a nossa maior missão na escola é a de estreitamento dessa relação de eleito e eleitor e do estreitamento da relação entre o cidadão e o próprio poder legislativo. O poder legislativo é a casa do povo. Sim. Isso, ao longo do tempo, parece que se perdeu, né? Não, parece que entrar numa Câmara ou se dirigir a um legislador, ele é meio endeusado. E não deve ser dessa não forma. Não deveria, ele é né? nosso representante. Ele é o representante do povo, mas o cidadão ele precisa estar mais perto da casa. Mas para ele estar mais perto, ele precisa entender também como funciona aquela casa e precisa entender como reivindicar e como participar desse processo. Perfeito. Então, essa é a nossa grande missão. Né? É conseguir empoderar, que é uma palavra que se usa muito, mas é conseguir que o cidadão conheça mais dos seus direitos, dos seus deveres, que esteja mais perto da Casa Legislativa, que esteja mais perto do vereador e que participe mais. É só dessa forma que nós vamos conseguir mudar esse país. Porque quando a gente fala assim, aí a gente reclama muito dos nossos políticos, né? Mas os nossos políticos não são alienígenas, eles não surgiram do nada. Eles copiam os nossos atos, Sim. a gente só não se dá conta disso. E eles são cidadãos, né? Como nós. Né? Quer dizer, se nós temos ruins políticos, é porque nós também, infelizmente, temos uma sociedade não preparada. Né? Também é uma sociedade ruim. E isso um é reflexo do outro. Né? Veja, a ideia de escola é uma ideia, elas existem no mundo todo, de uma forma um pouco diferente, mas só para você ter um exemplo. O Canadá, ele tem as suas escolas a partir do Poder Legislativo também. E eles fazem educação para a cidadania. Eles têm um programa de educação para jovens que qualifica em um ano 1 milhão de jovens, para que ele conheça direitos, deveres, participação, democracia, que conheça os seus órgãos de governo, a diferença entre poder executivo, legislativo e judiciário, como participar deles. Veja, se você qualifica 1 milhão de jovens por ano, que qualidade de cidadão você está criando? Com certeza. Né? É completamente diferente, infelizmente, da situação que nós vivemos hoje. Hoje a gente fala em reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, mas a reforma mais importante que nós temos que fazer, aliás, não é reforma, seria uma revolução. Ética e moral. E é da educação. Né? Que não seria uma reforma, seria a revolução da educação. Só dessa forma nós vamos ter um país diferente daqui a 10, 20 ou 30 anos. Eu acredito que esta luta ela é muito árdua e de difícil combate, porque nós somos preparados. Isso eu me lembro na década de 70, havia uma propaganda comercial onde o bordão era leve vantagem você também. Acho que era uma propaganda de cigarro e era o Gerson que queria levar vantagem. Não é da minha em época, tudo. mas tudo Não bem. É da sua época, com certeza. Você deve ter visto alguma reprise. E a gente vem muito enraizado neste conceito. Nós nos queixamos das propinas, dos políticos, das atuações do nosso governo, mas nós, quando temos oportunidade, nós queremos dar um bypass na legalidade também. Sim, quando a pessoa pega lá e dá um dinheiro para sair de uma multa, ou vai e compra um CD pirata, quer dizer, nós estamos reproduzindo as mesmas Quando questões. você pede para alguém de seu conhecimento, que tem influência, um órgão de saúde, para te facilitar na fila de espera, isto é
uma ilegalidade moral. Se a gente reparar no dia a dia, todo mundo nós somos comete pequenos lógico delitos e imoralidades. Que não dá para comparar com as coisas que a gente tem visto Mas, aí, né? salvo as proporções, é a mesma coisa. Salvo as proporções de oportunidades de cometer erros, é muito parecido. Nós temos que tomar muito cuidado com o nosso posicionamento perante a sociedade. Eu faço aqui o convite. Procure as escolas de parlamento, ela é voltada para você, munícipe. Ela vai te dar condições de conhecer melhor os seus direitos e deveres e poder reivindicar por isto. Como você pode reivindicar por um direito sem conhecê-los? Como você pode cobrar de um vereador, cobrar de um poder legislativo, cobrar de um prefeito no executivo, sem você saber quais são as suas reais atribuições? Muita gente procura um vereador para pedir carro que o conduza até um posto de saúde. Isso não é função de um vereador, isto não é a atividade a que ele deve lhe prestar. E aí você fica indignado porque ele se declinou ao seu pedido. Então, se você conhecer os seus direitos e deveres, com certeza você vai ter mais força e mais poder para reivindicá-los. Eu quero agradecer a sua presença, a oportunidade de nos esclarecer e dizer, porque acredito que assim como eu, muitos não sabiam da existência e da facilidade de se aproximar de uma escola de parlamento, Roberto. Muito obrigado. Obrigado você. Mais uma vez eu convido a todos aí a acessar www.camaraitapevi.sp.gov.br, entrar no link lá da Escola do Parlamento, conhecer a escola, conhecer os seus cursos, participar e reivindicar na sua cidade para que, se não tem a sua escola, para que tenha a sua escola e, se tiver, reivindique lá para que eles façam o maior número de cursos possível. Roberto, em não havendo, aproveitando os minutinhos finais, em não havendo a escola no meu município, eu posso participar do município vizinho? Pode, lógico, pode participar, sem dúvida nenhuma. E também pode lá e falar lá com o presidente da Câmara, falar, por que não tem escola aqui? Vamos pedir e nós estamos à disposição também de ajudar cada município a que se crie a sua escola. Então é uma oportunidade para você. Primeiro conheça, procure a escola do parlamento, em não havendo na sua cidade, você tem total liberdade de procurar um vereador, o presidente da Câmara e reivindicar para que nós possamos ter um futuro cada dia melhor, para que nós possamos ter um futuro cada dia mais ético, para que nós possamos ter uma vida sem tantas surpresas e sem nos queixarmos da convivência com o ser humano. O Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.